New York Knicks 114-89 para cima do San Antonio Spurs. Um jogo onde o Knicks levou uma margem de basicamente 10 pontos pro intervalo. No retorno do intervalo, o jogo ficou nessa toada onde o Spurs de vez em quando ameaçava encostar no placar. Mas no último quarto o Knicks foi avassalador e conseguiu transformar essa em uma margem de basicamente 25 pontos, né? 25 pontos no placar final. Pô, é uma margem enorme, né? Que foi construída basicamente no último quarto, essa margem tão grande. Enfim, eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4h30 da manhã dessa segunda-feira e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Knicks sobre o San Antonio Spurs. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Denver Nuggets. Então fica essa sugestão. Destacar ainda para quem gosta, quem simpatiza com o New York Knicks, eu separei uma caneca do Knicks, deixei o link aí nos comentários, tá bom? Vamos começar aqui olhando pelo lado do Knicks, que foi o mandante e vencedor da partida. O maior pontuador foi o Mikal Bridges, ele fez 25 pontos, matando 5 bolas triplas, jogaço do Mikal Bridges, bela partida dele. O Jalen Brunson fez 24 pontos, além de 7 assistências, também contribuindo com o time. Karl Anthony Towns com duplo-duplo, além de fazendo 12 pontos, além de 14 rebotes, importantíssimo nesse quesito 12 rebotes, né? O Anunoby fez 12 pontos, além de 5 rebotes, e fechando os titulares, Josh Hart, que teve um aproveitamento de arremesso bem ruim. Ele teve 4 de 14 nos arremessos, mas fez 10 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Ele ajudou bastante nesse funcionamento do time, mas quando arremessava não teve um aproveitamento lá tão bom, né? Enfim, o destaque negativo do Josh Hart são os arremessos, mas em rebotes e assistências ele ajudou bastante. E aí a gente vai para os bancários. Hulk Porte fez 2 pontos, o Diawara com 14 pontos além de 4 rebotes, o Kolek ficou zerado, McCullough ficou zerado, o Landry Shamet fez 7 pontos, o Jeremy Sohan, que veio do próprio San Antonio Spurs pro New York Knicks, fez 1 pontinho, o Alvarado com 3 pontos, além de 5 assistências, e fechando os bancários, o Mitchell Robinson com 4 pontos, além de 5 rebotes. Acho que o grande destaque aqui é o Mikal Bridges, tá? Uma baita atuação dele, jogou demais. O Jalen Brunson a gente já espera passar dos 20 pontos, ser protagonista nesse time. Agora o Mikal Bridges foi o cestinha da partida, empatado com o Wembanyama, que daqui a pouco eu vou comentar aqui do lado do Spurs. Mas no geral uma baita atuação do Mikal Bridges. Acho que dá para dizer que ele foi o maior destaque da partida. E aí olhando agora para esse lado do San Antonio Spurs. O Wembanyama fez 25 pontos, além de 13 rebotes, jogou demais. O Devin Vassell fez 18 pontos, além de 7 rebotes. O Devin Vassell, que é uma notícia boa para esse time do Spurs, porque em determinado momento da temporada ele tinha baixado o nível dele. Mas eu diria que de umas 2 semanas para cá, o nível dele vem melhorando, a pontuação dele vem melhorando. Já teve jogo onde ele foi cestinha do Spurs, e a pontuação, a média de pontuação dele vem voltando ao habitual, de passar pelo menos dos 15 pontos. Então uma notícia boa para o Spurs é que o Devin Vassell vem retomando esse nível de regularidade que a gente espera dele. Só que existem notícias ruins que eu vou comentar daqui a pouco aqui ao longo do vídeo. O Stephen Castle ficou com apenas 13 pontos, pegou apenas 4 rebotes e apenas 4 assistências dele, que é importante nesses dois quesitos também. No geral foi abaixo do que pode. O De'Aaron Fox, eu acho que é a grande decepção desse time do Spurs dentro do jogo. Fez apenas 7 pontos, até deu 6 assistências, mas apenas 7 pontos, teve 3 de 10 nos arremessos. O De'Aaron Fox foi bem abaixo do que se espera. E fechando os titulares, o Champagne também foi abaixo, apenas 3 pontos para fechar esses titulares do San Antonio Spurs. No geral, o Champagne, o De'Aaron Fox e o Stephen Castle ficaram devendo, principalmente o De'Aaron Fox, pelo que se espera, mas esses outros nomes que eu citei poderiam ter feito uma atuação melhor também. E aí a gente vai para os bancários. O Biyombo ficou zerado, o Luke Cornet fez 2 pontos, o Dylan Harper teve 8 pontos, além de 4 assistências, ele que teve 3 roubos de bola, por sinal. O Harrison Barnes fez 3 pontos, em determinado momento o Harrison Barnes era titular desse time, mas com o passar do tempo o Champagne se tornou o novo titular desse time do Spurs, né?
O Champagne que é mais novo, né? Para esse médio e longo prazo é muito melhor você ter o Champagne como titular. Só que assim, o Harrison Barnes já sendo um cara experiente, não sei até que ponto vale a pena manter ele no elenco, sendo que ele vai ser reserva, né? Seria interessante, como ele não é mais titular, daqui a pouco pensar em uma possível troca do Harrison Barnes. Mas essa dose de experiência dele agrega, querendo ou não. O McLaughlin fez 2 pontinhos, Waters ficou zerado, Kelly Olynyk fez 5 pontos, o Carter Bryant ficou zerado e o Keldon Johnson, Keldon Johnson, apenas 3 pontos, tendo 1 de 4 nos arremessos. Ele que normalmente é um bancário importante, veio mal do banco nesse jogo. No geral, o Knicks foi bem superior, já tinha encaminhado a vitória levando 10 pontos de margem para o intervalo. Só que o jogo seguiu nessa toada onde de vez em quando o Spurs ameaçava encostar. Porém, no último quarto, o Knicks foi avassalador. Em uma margem de 10 pontos, basicamente, terminou em 25. Né? Então, um último quarto muito bom do Knicks e que atropelou o San Antonio Spurs dentro deste quarto. Duas equipes muito fortes. Eu diria que no médio e longo prazo esse time do Spurs é mais promissor. Não é porque perdeu que vai mudar essa minha linha de pensamento. Só que hoje a gente está falando de um New York Knicks que está pronto para brigar por título. Não à toa ganhou a NBA Cup. E tem caras muito experientes. Então o Brunson é experiente, o Anunoby é experiente, o Karl Anthony Towns é experiente. O próprio Michael Bridges já rodou em algumas equipes como o Brooklyn Nets e o Phoenix Suns. Então tem essa dose de experiência. Trouxe bancários bons como é o Alvarado. O Mitchell Robinson é um pivô interessante para ser reserva. O Landry Shamet tem jogado muito bem. Nem teve o Clarkson nesse jogo, que é um cara que agrega também. Então, no geral um time do New York Knicks que vem para essa temporada para brigar por título. O Spurs também. Só que o Spurs no médio e longo prazo tende a continuar brigando por títulos. Esse time do Knicks é time para brigar por títulos por 2, 3 temporadas e daqui a pouco metade desse time vai ter que ser trocado por conta de idade, né, por já estarem mais experientes. Então, no geral, é um Knicks que tem que brigar por título para fazer valer a pena esse elenco atual. E o Spurs que existe essa expectativa de brigar por título porque tem um baita time, só que mesmo se fracassar nessa temporada, é fazer um ajuste ou outro que continua muito competitivo na próxima, e na próxima também, e na próxima também. Porque o Wembanyama é muito bom e muito jovem, o Stephen Castle é muito bom e muito jovem, o Devin Vassell é jovem e é muito bom também. O De'Aaron Fox também é jovem e é muito bom. E olha que ele é um dos mais experientes do time e não tem nem, 28 anos. Então, é um time muito jovem e muito bom. Fora que o Dylan Harper, que é muito bom também, é muito jovem, novato nessa temporada e é bancário nesse time. E seria titular em várias outras equipes. O Keldon Johnson também é novo e é muito bom. Então, assim, é um time muito jovem e muito bom esse time do San Antonio Spurs. Então, existe a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que em alguns momentos essa idade vai atrapalhar. Já tiveram alguns jogos importantes na temporada que a falta de experiência desse time pesou. Na própria final da NBA Cup, onde o Spurs tinha uma margem até que interessante e perdeu ela por completo a ponto do Knicks terminar campeão da NBA Cup. Mas dentro do jogo, o Spurs tinha aberto uma margem até que interessante, inclusive. Enfim, no geral existem esses pontos positivos e negativos. O ponto positivo desse time do Spurs é a longevidade. Vai continuar competitivo por muito tempo, muito provavelmente, né? Nunca se sabe, mas muito provavelmente vai. Só que essa idade muito baixa às vezes vai pesar, a falta de experiência. Já do lado do Knicks, você não vai ter esse time por muitos anos, mas hoje é um time que vai saber lidar com momentos difíceis, né? Enfim, é um time que é muito bom, esse time do Knicks. O time do Spurs também é muito bom. Não é por causa de uma derrota assim que vai mudar essa linha de pensamento. Mas dentro do jogo, o Knicks foi melhor. E com isso, saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu. E falou.